Prezado conterrâneo, senador Paulo Paim, quero aqui na pessoa do Jorge Luiz Malheiros cumprimentar os demais integrantes da mesa, senhoras e senhores que nos acompanham. Eu sou de Santa Maria e toda a minha vida ela ocorreu naquela cidade. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Maria. Eu conheço muitas famílias que tiveram filhos, parentes e amigos vítimas dessa tragédia. Estava lá em Santa Maria no domingo e, desde aquele primeiro momento, tenho me dedicado a que nós pudéssemos fazer um esforço legislativo importante para mudar esta realidade no nosso país. E a partir desse fato, Jorge, eu tenho estudado o assunto, conversado com especialistas, conhecido experiências de outros países e, sinceramente, eu acredito que o projeto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados, se ele não é um projeto perfeito, ele melhora muito a realidade daquilo que nós temos hoje no Brasil. Aprovamos esse projeto no final de 2013 e sou testemunha do esforço do senador Paulo Paim, tanto é que ele é relator em 2 comissões para que nós pudéssemos levar esse projeto ao plenário. Quero dizer para vocês que esse projeto já poderia ter sido votado. Nós temos muitos projetos que chegaram aqui no Senado depois desse e que já foram votados e que hoje são lei. Porque levar um projeto à votação no plenário, ele é uma decisão política dos líderes, do presidente do Senado. Muitos projetos vão à votação sem ter parecer conclusivo nas comissões. Então, há uma decisão política para que esse trâmite tenha sido dado da maneira como foi dada. E ele só não é mais lento pelo esforço do senador Paulo Paim. Eu quero dizer para vocês que a oportunidade de trabalhar nesse tema, ela me proporcionou muitas coisas importantes. Me proporcionou conhecer um assunto que eu conhecia pouco, me proporcionou aprofundar o conhecimento dessa legislação. Este contato permanente com os familiares, ele nos traz a experiência de conviver com gestos de generosidade inimagináveis, mas, ao mesmo tempo, este projeto ele acaba sendo revelador para nós também de uma outra faceta do ser humano e da maneira como ela se articula por dentro da máquina pública. Primeira questão, o Jorge foi muito claro. Até hoje ninguém sabe dizer quem é o culpado. Quem é o responsável? Não tem responsável. Nós tivemos 242 mortes a semana passada, poucos dias, mais um menino, William, de 27 anos, que tinha ajudado no salvamento, morreu por decorrência de questões respiratórias. Uma amiga minha, professora do município, a professora Helena, perdeu 2 filhos, uma filha e um filho. Há 15 dias morreu. Morreu de depressão, morreu de tristeza. Quantos outros familiares, se não morreram, hoje vivem em função de uma explicação? Evidente que fazer justiça não trará as pessoas de volta, mas ajuda a cicatrizar. O sentimento de impunidade, essa sensação de que 242 pessoas morreram naquela noite da maneira como morreram e que ninguém responde por isso, que ninguém será responsabilizado diretamente por isso, é algo absolutamente inaceitável.
Qualquer lugar que eu chego, eu digo que eu sou de Santa Maria, a primeira coisa que as pessoas me dizem é: a cidade da Boate Kiss. Não só no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar de seminários, encontros sobre outros temas fora do nosso país. Quando eu digo que eu sou de Santa Maria, as pessoas falam da Boate Kiss. E a segunda pergunta que eles fazem: o que aconteceu com os culpados? E quando eles sabem que eu sou deputado, eles dizem: e a legislação, o que mudou? Nova York aprovou uma legislação em 1911, quando houve o grande incêndio. O incêndio do Joelma proporcionou no Brasil a criação dos códigos de obra que não existiam nos municípios. E o que mudou na legislação brasileira? Nós corremos o risco de ter um incêndio a qualquer momento, em qualquer lugar, porque, no geral, nada mudou. E o projeto, eu acho que ele é bom. O projeto ele traz novidades importantes. Agora, é evidente que ele tem temas que são polêmicos. Quando ele, por exemplo, inclui na legislação o crime de responsabilidade do prefeito, que permite que o estabelecimento funcione em condições inadequadas, isso leva à cassação do prefeito, isso leva a uma ação criminal, exemplo do que é hoje a lei de responsabilidade fiscal. Quando você estabelece a responsabilidade criminal concorrente do proprietário do estabelecimento, é evidente que as pessoas reagem. Porque, convenhamos, superlotação, por exemplo, é algo hoje absolutamente comum. Aquele dia deu a tragédia, mas nós convivemos todos os dias. E não há nenhuma legislação que diga que o proprietário do estabelecimento que permite que um local que cabe 200 pessoas, ele bote 500, aconteça alguma coisa com ele, no máximo uma notificaçãozinha, esperando que talvez um dia ocorra uma tragédia. Ou aquele que mexe no lacre do extintor para poupar meia dúzia de reais. Ou aquele representante do Poder Judiciário que com tanta facilidade dá liminar e autoriza o estabelecimento funcionar. E o pai e a mãe acham que aquela porta aberta ali tem um alvará para funcionar, está tudo dentro do legal, tudo certinho, e quando na realidade foi uma liminar de um juiz que, mesmo orientado pelo poder público, aquele estabelecimento não tinha condições para estar funcionando, autorizou funcionar. E o Ministério Público, que faz um TAC direto com os proprietários do estabelecimento, do meu ponto de vista, totalmente fora das suas competências. A revelia dos bombeiros, a revelia da prefeitura, e autoriza funcionar. E quando tu fala na possibilidade de pelo menos investigar se o procedimento do Ministério Público foi adequado, tu sofre uma pressão do Conselho. Deus o livre! Alguém questionar se o Ministério Público agiu de maneira correta ou não? Então não foi a prefeitura, não foi os bombeiros, não foi o Ministério Público, não foi os proprietários, quem foi o culpado? E mais do que isso, senador Paulo Paim, nós temos que colocar esse projeto em votação rapidamente. Por mais que existam interesses, muitas vezes, corporativos e econômicos contrariados. Você sabe o que mais me surpreendeu no debate desse projeto? Em primeiro lugar, eu já disse, as coisas positivas, a dedicação das famílias, o esforço da sociedade. Mas o que eu recebi de setor da sociedade que enxergou nesse projeto a chance de resolver sua vida. Eu recebo os bombeiros que acham que esse projeto é a chance deles impedirem que os bombeiros civis possam avançar nas suas competências, bombeiros militares. Eu recebo bombeiro lá no seu estado que acha que agora é a hora de criar carreira de engenheiro dentro dos bombeiros. Aí eu recebo o CREA, que quer fazer um levante no Brasil contra a possibilidade de bombeiro aprovar projeto,
porque essa é uma competência exclusiva do CREA, que Deus o livre, nós criar dentro dos bombeiros uma carreira para bombeiro poder aprovar projeto. Aí eu recebo não sei quem que quer fazer um lobby para nós criar não sei quantas faculdades privadas, engenharia, arquitetura. Aí vem não sei quem quer me convencer que se nós comprar não sei qual equipamento para todos os lugares do Brasil e uma luva especial, não sei das quantas, entendeu? Aí tem uns 3 caras que querem vender uma máscara especial, que todo mundo tiver aquela máscara, nunca mais nenhum bombeiro vai morrer asfixiado. Aí vem outro para vender uma tecnologia de retardo de propagação. Pessoal, o que menos as pessoas me procuram é para nós aprovar a lei. Esses dias me procuraram, não, mas é que nós queremos também entrar dentro do esquema das empresas que vão certificar se os produtos utilizados efetivamente são produtos e não pode ficar só com não sei quem, então nós temos que incluir também a fundação, não sei da onde, de São Paulo, porque não pode só ficar com o Inmetro, porque se ficar só com o Inmetro, então nós temos que também transferir para a fundação não sei da onde e não sei mais o que lá, nós também queremos ser certificadora e agora é a nossa chance. Vamos ampliar esse mercado. E não pode ser também só associação de normas técnicas, porque... Então não tem condição, não tem um negócio dessa magnitude, com uma repercussão mundial, que morreram 242 pessoas, e a grande maioria das pessoas está preocupada em saber qual é a casquinha que elas vão tirar dessa história. O que elas vão faturar em cima disso, pessoal? Então, vocês me desculpem a franqueza. Esse projeto não foi votado ainda, porque não querem que ele seja votado. Aí venham aqui brigar comigo, porque de 4 pessoas por metro quadrado é muito. Que na cidade tal é 2. E que tem lugar que é 1. E aí vem as cidades do litoral. Não, mas se no meu vizinho for 4 e eu for 1, o cara que vai abrir uma casa de espetáculo para shows, eu vou perder. Então... eu quero ser 4 também, porque se for 2, então cada lugar é 1. E nós temos limitações, Armando. Nós temos uma limitação constitucional, que é um problema. Por quê? Porque a Constituição diz o quê? É competência dos municípios alvará de funcionamento. Então nós não podemos atropelar um comando constitucional que diz que quem autoriza o estabelecimento funcionar é a prefeitura. E nós temos um outro comando constitucional que diz o quê? Artigo 144. Né? A prevenção do incêndio, a política de prevenção é das polícias militares, dos bombeiros militares. Então nós temos, pelo menos há essa interpretação, né? Que há 2 comandos, então nós não podemos invadir prerrogativas, nós temos que fazer uma legislação nacional que ao mesmo tempo ela não retire prerrogativas para que a gente possa avançar no sentido de que ela não seja questionada juridicamente, né? Eu acho que o projeto que nós fizemos, ele é bom. Por quê? Porque ele estabelece um patamar mínimo. A partir daquele patamar mínimo, os estados e as cidades poderão ter uma legislação municipal que avance naquilo que está sendo proposto. Mas, ao mesmo tempo, observe os senhores e as senhoras que nós estamos falando de uma legislação que ela vai servir para o Piauí e ela vai servir para São Paulo, que ela vai servir para o interior do Amazonas e que ela vai servir para o Rio de Janeiro. Portanto, nós vamos tratar de uma diversidade enorme de realidades regionais, né? Então, uma construção de uma legislação como essa, ela é uma legislação complexa, mas que, do meu ponto de vista, ela avança. E ela avança fundamentalmente no quê? Em deixar de maneira cristalina as responsabilidades. Que o grande problema da investigação da KIS é o jogo de empurra. Por quê? Porque há um sombreamento de competências e de responsabilidades. Então, se nós dissermos com clareza, compete ao prefeito dar o alvará, e vai ser crime de responsabilidade do prefeito que deixar o estabelecimento funcionar fora daquilo que a legislação prevê, nós estamos dizendo, em última análise, que é que vai responder criminalmente se aquele estabelecimento estiver aberto. Né? E define, quando nós dissermos que vai estar na rede mundial de computadores todas as informações sobre o estabelecimento,
e vai estar ali o nome do juiz e do promotor que pediu a liminar, e ali na porta do estabelecimento tiver escrito: esse estabelecimento está funcionando por liminar concedida pelo doutor fulano de tal. E esse estabelecimento não tem plano de prevenção, não tem norma de segurança aprovada pela prefeitura, mas a liminar do juiz mandou abrir. Quem quiser entrar, entre. Eu te digo que os juízes vão pensar 2 vezes antes de dar liminar. O promotor vai pensar 2 vezes antes de pedir uma liminar. Quanto mais transparência nós pudermos ter, quanto mais nós pudermos entender, por isso que a tramitação, por exemplo, desse negócio de alvará, tem que ser pública, para a gente entender por que um projeto entra em abril, e ele fica parado lá durante meses, e outro entra em maio, e em 1 semana ele foi aprovado. Na mão de qual funcionário que ele estava. Tudo isso no computador, para qualquer pessoa poder acompanhar. Entender como que se dá um alvará se o departamento que faz análise do projeto, que é o caso da KISS, não deu sequer a licença para que fosse feita a obra. E foi dado um alvará em Santa Maria. Eu vou concluir, Jorge, e dizer para vocês assim que eu acabo misturando um pouco a minha indignação, até mesmo pela minha situação pessoal de relacionamento que eu tenho com a cidade, né? Eu gostaria muito, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência conseguisse botar para votar esse projeto. Porque eu não ia dizer uma coisa aqui, mas eu vou dizer. Quando o Jorge me disse assim: o projeto da Câmara é bom, mas podia ser melhor. Ele é melhor, poderia ser melhor. O projeto da Câmara foi um projeto possível para ser aprovado. Chegou no dia da votação, o projeto, eu tinha muita dificuldade para aprovar o projeto. Eu cheguei a receber representações das mais variadas, como, por exemplo, recebi uma representação forte de pessoas interessadas em saber como é que ficaria a situação das igrejas. Pá, mas o senhor vai exigir tudo isso aí também das igrejas? Mas o senhor quer que as igrejas tenham saída de emergência? Nós estamos protegidos por Deus. O senhor quer exigir limite de lotação para a igreja? Mas então onde é que nós vamos parar? Então as pressões, senhores e senhoras, elas vêm da onde a gente menos imagina, né? Para que um projeto como esse efetivamente avance e se torne lei, né? Independente dessas pressões, que elas vão desde as pressões econômicas, e essa última também não deixa de ser uma pressão econômica, né? Agora, nós temos a obrigação, como disse o Jorge aqui, ética, moral, de dar uma resposta para a sociedade brasileira. Essa sensação de impunidade. E mais do que isso, eu tenho dito isso nas minhas falas, da mesma maneira que nós não podemos deixar que as pessoas que são responsáveis por tudo que aconteceu na KISS paguem por isso, nós temos que começar a identificar quem é os que estão impedindo que esse projeto seja aprovado aqui. Porque no dia que aconteceu outra tragédia, ou incêndio em algum lugar, nós podemos dizer: agora, desde 2013, vocês podiam ter votado. Vocês não votaram por quê? Vocês estavam esperando uma nova tragédia? O que precisa para vocês sensibilizarem e terem a coragem de aprovar uma legislação que altere essa realidade do Brasil, independente de vocês desagradarem o fulano ou o ciclano, né, que eventualmente acha que vai ficar mais caro para ele? Tem que ter o equipamento de prevenção, tem que ter o brigadista, tem que ter treinamento, tem que ter equipamento. O que vocês estão esperando? Uma nova KISS? Para a sociedade se dar conta de que perdeu a oportunidade histórica de mudar essa realidade, como muitos outros países fizeram,
Eu, sinceramente, não quero ser cúmplice, conivente e nem silenciar diante desse fato. Por isso que eu falo tanto sobre esse assunto. Cobro no assunto, no plenário da Câmara, na imprensa, tento sempre apoiar o senador Paulo Paim e contar com o apoio da imprensa. A imprensa, quando ela me procura, geralmente é no dia 27 de janeiro, alguma coisa assim, eu digo, que engraçado, vocês só me procuram no dia 27 de janeiro. Quantas vezes eu falo na tribuna pedindo que vocês ajudem na cobrança das autoridades para que o projeto seja votado? Ninguém repercute. Não tem um editorial de ninguém cobrando celeridade na votação desse projeto. Aí no dia 27 fazem aquelas matérias bonitas, comoventes, coisa e tal, faz Jornal Nacional, faz Globo Repórter. Mas ninguém hoje cobra. Por que não vota? O que estão esperando para votar? É isso que nós precisamos, mobilizar a sociedade para que o Senado coloque esse projeto em votação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo bem. Muito bem, deputado Pimenta. Você dá um depoimento para mim aí importante, coerente, corajoso, firme, porque vocês sabem que esse é um tema, como ele disse, que as forças ocultas trabalham. Eu dizia aqui na abertura, e até foi bom que você reforçou, Pimenta, porque alguns não estavam entendendo bem que eu não falei a lobby. Lobby, claro que não é de vocês que estão aqui, mas as forças ocultas trabalham. Comigo não falam, mas estão trabalhando e minando por algumas formas. Mas eu quero dar um depoimento, Pimenta, que na Justiça, que a deputada Barbalho teve comigo no plenário do Senado. Falamos com todos os líderes e os líderes concordaram em dar urgência. Se concordaram em dar urgência, eu disse o seguinte, eu tenho uma audiência pública para responder a alguns questionamentos, a comissão a CCJ poderá votar o parecer, se quiser, já nessa quarta-feira, mas se não quiser, como o meu parecer já foi aprovado aqui nessa comissão, ele já está em condição de ser votado em plenário. Eu acho que a sua fala, ela esclarece muita coisa. E eu, em tese, Pimenta, quer dizer que eu concordo com você, por isso meu parecer já foi dado. Claro que o projeto não é o ideal, claro que nós podemos, depois de aprová-lo, alterar ele, inclusive, com tudo aquilo que nós entendermos necessário, porque a vida é assim. Eu me lembro do Estatuto do Idoso, quando nós aprovamos, e alguém disse, não, mas aí não é o ideal. O Lula respondeu o seguinte, se vocês vão esperar a lei ideal, vocês não vão ter nunca o Estatuto do Idoso. E aprovamos o Estatuto do Idoso e a lei, e depois colocamos uma série de outras mudanças positivas. O Estatuto da Igualdade Racial, o Lula disse, vai ter outra lei áurea um dia e vocês vão estar reclamando que não tem a lei. Vamos aprovar assim, e de fato foi verdadeiro. Política de cota que não estava lá, em seguida nós aprovamos e uma série de mudanças positivas foram incluídas a partir do Estatuto. Por isso que a minha tendência, eu confesso que é a mesma do deputado Pimenta, que presidiu a comissão, viajou o país e viajou o mundo, ele me informou, ele pediu para me relatar. E foi construído o possível. Por isso que eu disse, olha, eu farei mais uma audiência pública essa. Depois dessa, como a gente tem falado, e o Pimenta falou aqui muito bem, não tem lobby que nos segure. Nós vamos chamar a votação em plenário, porque achamos que é o momento de resolver esse tema. Mas, claro, que eu tenho que ouvir ainda mais 3 convidados e vou ouvi-los. Mas vamos lembrar aqui que na abertura dos trabalhos eu disse, uma data simbólica, até homenagem àqueles que perderam a vida na Boate Kiss, é a presidenta promulgar essa lei no dia 21 de setembro, que é o início da primavera.